chuchus, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cacau Sotero, nossa intérprete de Libras, fazendo aqui para vocês a melhor aula de língua portuguesa possível para os nossos chuchus que não podem nos ouvir. Este é um projeto, um curso preparatório Paz UEMA Enem, projeto do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Educação. Nós trouxemos aqui para vocês várias aulas com questões da UEMA, para você que vai fazer Paz UEMA. E também, quem vai fazer Enem, temos as aulas de língua portuguesa com a professora Imaculada, ainda redação e todas as outras disciplinas para vocês. Vocês que nos assistem de qualquer canto do Brasil, sejam todos e todas muito bem-vindos. Muito bem-vindas a este lugar, canal do YouTube da plataforma Gonçalves Dias, a melhor plataforma de educação do Brasil. Vamos para as questões? Vamos ler com atenção, sabemos que trabalhamos mesmo com textos, intertextualidade, texto de obras, é assim que funciona a prova da UEMA, né, da Universidade Estadual do Maranhão. E aí nós vamos responder duas questões, a 35 e a 36, a partir desse texto, tá? Graciliano Ramos, ele nasceu em 1892 e faleceu em 1953. Era jornalista e político, exerceu o cargo de prefeito da cidade de Palmeiras dos Índios, interior de Alagoas. Estreou em 1933 com o romance Caetés e Vidas Secas, publicado em 1938, e é o último romance desse autor. Vamos ler um trecho, um pequeno fragmento dessa obra. Trata-se de episódio muito importante que caracteriza o protagonista Fabiano. Você é um bicho, Fabiano. Isto, para ele, era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho capaz de vencer dificuldades. Chegaram naquela situação medonha e ali estava, forte até gordo, fumando seu cigarro de palha. Um bicho, Fabiano. Apossara-se da casa porque não tinha onde cair morto. Passaram uns dias mastigando raízes de imbu e sementes de mucunã. Viera a trovoada e com ela o fazendeiro que o expulsara. Fabiano fizera-se desentendido e oferecera os seus préstimos, resmungando, coçando os cotovelos, sorrindo aflito. O jeito que tinha era ficar. E o patrão aceitara-o, entregara-lhe as marcas de ferro. Às vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos, exclamações, onomatopeias. Na verdade, falava pouco, admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade, tentava reproduzir algumas em vão, mas sabia que elas eram inúteis e talvez perigosas, tá? É um trecho extraído da obra Vidas Secas de Graciliano Ramos. Bom, gente, a gente tem aqui uma questão de 2023, tá certo? No trecho, às vezes utilizava nas relações com as pessoas a mesma língua com que se dirigia aos brutos, exclamações, onomatopeias. A figura de linguagem onomatopeia, que eu já falei em outro vídeo, usada no trecho acima significa exagero na expressão de ideias, suavização de um pensamento. Cada uma aqui das alternativas tem o conceito de uma função, figura de linguagem. Imitação de ruídos diversos, repetições para reforçar a mensagem ou mistura de impressões sensoriais, fácil demais, imitação de ruídos diversos, né? Eu até falei assim, eu fiz assim, ó, toque, 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 é a onomatopeia que imita o som de você bater a porta, tá bom? Admirava as palavras compridas e difíceis da gente, da cidade, tentava reproduzir algumas em vão. No trecho acima, pode-se inferir, ou seja, deduzir, que Fabiano, em relação à linguagem da cidade, demonstra alívio, gratidão, desprezo, frustração ou indiferença. Vamos ler de novo? Admirava as palavras compridas e difíceis da gente da cidade, tentava reproduzir algumas em vão. Então, a gente pode inferir que Fabiano, em relação à linguagem da cidade, demonstra o quê? Frustração. Por quê? Porque não adiantava ele repetir, porque ele não conseguia. Então, tentava, não conseguia, ele se frustrava, tá certo? Agora, nessa questão, Raquel de Queiroz, né? Já falamos de Graciliano Ramos. A escritora Raquel de Queiroz
Nasceu em Fortaleza, né, terra de Dona Ana aqui, lá no Ceará, em 1927. Além de atuar como professora primária, começou a colaborar em um jornal com poemas e crônicas. Apresentamos a seguir uma das crônicas publicadas na época. Trata-se de uma crônica do livro Cenas Brasileiras. Aí, a partir, né, desse texto que eu vou ler com vocês, nós vamos responder as questões 37, 38 e 39. Texto é metonímia ou a vingança do enganado. Metonímia, a palavra me ficou na memória desde o ano de 1930, quando publiquei o meu livro de estreia, aquele romance de seca chamado O 15. Um crítico examinando a obrinha censurava-me porque, em certo trecho da história, eu falava que o galã saíra a andar com o peito entreaberto na blusa, né? Que o homem tá com o peito aqui aparecendo porque a camisa tá com os botões abertos, tá bom? Que disparate é esse? Indagava o sensato homem. Deve-se dizer, a blusa entreaberta no peito. Aceitei a correção com humildade e acanhamento. Mas aí, o meu ilustre professor de latim, Dr. Matos Peixoto, acudiu em meu consolo, que estava direito como eu escrevia, que na minha frase eu utilizara uma figura de retórica, a chamada metonímia. Tropo que consiste em trasladar-se a palavra do seu sentido natural, de causa para efeito, ou do continente para o conteúdo. E citava exemplo clássico, taça espumante. Continente pelo conteúdo, pois não é taça que espuma, e sim o vinho. Vocês estão entendendo? Vou só fazer aqui um parênteses, né, gente? A metonímia é aquela figura de linguagem onde a gente troca o continente pelo conteúdo. Por exemplo, vamos fazer aqui uma festa aqui no estúdio, cada um vai trazer um prato. Obviamente, não é um prato, e sim uma comida. Um assado de pernil, que Dona Ana faz muito bem. Uma macarronada que Leandro faz. Aí traz, a gente fala o prato, tá? Fecha o parênteses e continua. Assim sendo, o peito entreaberto estava certo, era um simples emprego de metonímia. E juntos, numa nota de jornal, meu mestre e eu silenciamos o crítico. Não sei se o Zoilo aprendeu a lição. Eu fui que a não esqueci mais. Volta e meia lá aplico uma metonímia. Acho mesmo que ela é a minha única ligação com a velha retórica. Gente, que texto legal, né? É uma crônica. A crônica é um texto dentro da tipologia narração, tá? Sabe-se que a crônica pertence ao gênero textual híbrido, porque pode se alternar entre literatura e o jornalismo, tá certo? Então, o texto apresenta traços característicos de crônica literária porque mostra uma única personagem ou um narrador em terceira pessoa com conteúdos dissertativos. Letra B, o uso predominantemente da linguagem coloquial para torná-lo mais popular e acessível ao leitor. Um fato do cotidiano narrado em primeira pessoa, com intervenções direta e indireta de personagens com expressões de linguagem conotativa. O texto em forma de carta, dirigida a uma outra personagem, subentendida na trama narrativa, ou um acontecimento extraído de uma notícia, marcada unicamente por fala individual, com intensificações objetivas. Então, aqui a gente está em né, uma característica específica da crônica, onde mistura a literatura e o jornalismo. E isso fica evidente porque é um fato marcado em primeira pessoa, com intervenções direta e indireta de personagens com expressões de linguagem conotativa. Isso aqui é uma característica básica de uma crônica, tá bom? Mais uma questão. Na construção do texto, predomina o discurso indireto. Eu já tive aula aqui de discurso indireto, no qual as falas dos personagens são apresentadas pelo narrador. O único trecho em que é reproduzida exatamente a fala de um personagem é... Então, olha só. Quando eu falo de linguagem indireta, eu vou dizer com minhas palavras o que o outro falou. Quando eu digo linguagem direta, eu preciso colocar as aspas e falar
e dizer, escrever exatamente como outra pessoa se expressou. Então, que disparate é esse? Indagava o sensato homem. É a alternativa A, que tem aqui uma linguagem direta, né? Observe, ó. O único trecho em que é reproduzida exatamente a fala de um personagem, ou seja, linguagem direta, tá? Não sei se o Zoilo aprendeu a lição. Eu é que a não esqueci mais. Letra C, e juntos, numa nota de jornal, meu mestre e eu silenciamos o crítico. Letra D, acho mesmo que ela é a minha única ligação com a velha retórica. Ou letra E, volta e meia lá, aplico a metonímia. Onde nós temos aqui um exemplo de linguagem direta, tá aqui, ó, discurso direto. Que disparate é esse? Indagava o sensato homem. Que homem? O crítico da crônica da Raquel de Queiroz. Tá certo? Muito bem. Vamos para mais uma questão. No trecho, a chamada metonímia, tropo que consiste em trasladar-se a palavra do seu sentido natural, da causa para o efeito ou do continente para o conteúdo. Aqui, a autora diz para nós, no texto, na crônica, o que é metonímia. Ela conceitua, ela explica. E ao explicar a linguagem, há o predomínio de uma função da linguagem. Aqui nós temos função fática, função emotiva, função metalinguística, função conativa e função poética. Cada uma dessas aqui tem um objetivo na hora desse processo de comunicação, seja ele oral, seja ele escrito. A função fática, ela está centrada no canal, tá? Oi, te liguei, deve estar ocupadinho. Tudo bem, tô com outro contadinho. É contatinho, né? É, contatinho, pois é. Oi, quando eu digo oi, alô, são marcas de canais. Telefone, pode ser um celular, pode ser um telefone convencional, tá bom? São marcas, oi, alô. Normalmente quando a gente já tem um telefone, a gente fala oi. Quase nunca se fala mais alô, sei lá. Emotivo, não está dizendo. Predominância de uma linguagem de emoções, tá certo? Subjetiva. Metalinguística é quando eu uso a língua para explicar a própria língua. Presente nos dicionários, nos textos informativos. A conativa, nós já trabalhamos em outros vídeos. Lembra daquele vídeo onde eu trouxe um comercial de margarina? Ali é a função conativa, usada nos comerciais, textos apelativos, para chamar a atenção do receptor. E a função poética, que também é muito parecida com a emotiva. Função poética da linguagem, presente nas canções, nos poemas, né? na forma mais metrificada de se expressar. Lembrando, quando a gente fala predominância, domina mais essa função, mas pode haver uma mescla de funções. Então, você já entendeu. Quando eu digo o que é metonímia, eu estou dizendo, eu estou nomenclaturando, eu estou explicando. Então, obviamente, é a função metalinguística, tá bom? Tá certo? Vamos para mais uma questão. Aqui, olha, gente, Gonçalves Dias, um dos autores das obras obrigatórias do ano passado. Este ano, nós temos, com certeza, texto dos autores do Aloysio Azevedo, tá certo? Enfim, o Romanceiro da Inconfidência, tá? O Manuelzão e Miguelinho. Então, são obras exigidas e com certeza vai haver textos falando do autor. Aqui, no caso, Antônio Gonçalves Dias, filho de um comerciante português e de uma mestiça de negro com índio, nasceu em um sítio próximo à cidade maranhense de Caxias, em 1823. Além dos temas de amor, o poeta engajou-se com uma poética de cunho social, centrada sobretudo nas questões dos povos originários, ao enobrecer o indígena. Em uma perspectiva do conhecido mito do bom selvagem. Aí, no caso, trouxemos, né, a questão, né, o Ema trouxe,
E nós trouxemos aqui para vocês as estrofes extraídas de O Canto do Piaga para responder às próximas questões. Então, a figura do indígena realçando aquele momento da primeira geração romântica. Lembra? Então, vamos ver agora. Próxima questão. Preste atenção nesse canto aí. Ó guerreiros da Taba Sagrada, ó guerreiros da tribo Tupi, falam deuses nos cantos do Piaga, ó guerreiros, meus cantos ouvi. Esta noite era a lua já morta. Anhangá me vedava sonhar. Eis na horrível caverna que habito, rouca voz começou-me a chamar. Abro os olhos, inquieto, medroso, manitós, que prodígios que vi, arde o pau de resina fumosa. Não fui eu que acendi. Tá pegando fogo, hein? Eis rebenta os meus pés um fantasma de imensa extensão. Liso crânio repousa ao meu lado, feia cobra se enrosca no chão. O meu sangue gelou-se nas veias, todo inteiro, ossos, carnes, tremi. Frio horror me coou pelos membros. Frio vento no rosto senti. Era feio, medonho, tremendo. Observa aqui, gente, a rima, né? Veias, aí vem tremi com sentir, membros e tremendo. Ó guerreiros, o espectro eu vi, gente, fantasma. Falam deuses nos cantos do Piaga, ó guerreiros, meus cantos ouvi. Vem trazer-vos crueza impiedade, ou crueza, né? Dons cruéis do cruel Anhangá. Vem quebrar-vos a massa valente, profanar manitôs maracás. Vem trazer-vos algemas pesadas, com que a tribo Tupi vai gemer, onde os velhos servirem de escravos, mesmo Piaga ainda escravo há de ser. Fugireis procurando um asilo, triste asilo, por ínvio sertão. Anhangá, de prazer há de rir-se, vendo os vossos com poucos serão. Vossos deuses, ó Piaga, conjura, sustas iras do fero Anhangá. Manitôs já fugiram da Taba, ó desgraça, ó ruína, ó Tupá. O canto do Piaga. Se deu para vocês perceberem que o eu lírico teve uma visão, ou despertou de um sonho, onde ele viu um fantasma. Pelo menos foi o que ele relata. E pode-se afirmar que, ao iniciar esse canto, confere ao Piaga exortação dos deuses aos guerreiros para lhes chamar a atenção sobre a crueldade do Anhangá. Fala evocativa, né, chamando, evocar é chamar aos guerreiros de sua tribo sobre a revelação que lhe fora manifestada pelos deuses. Preleção sobre a atmosfera nebulosa e vaga dos sonhos de deuses guerreiros como alerta para as tribos. Alerta sobre o descuido com os companheiros a respeito de uma iminente catástrofe da natureza ou a exposição do leitor para a bravura revelada pela capacidade bélica daquelas tribos tupis. Bom, o eu lírico estava dormindo e foi despertado com uma visão. Uma visão de quem? Dos guerreiros, né? Dos deuses aos guerreiros de suas tribos, tá? Sobre como as coisas iriam acontecer com a natureza. Ficou bem claro. E ainda, nós temos uma outra questão, que nesse contexto poético, são os versos que mais caracterizam enfaticamente o pavor do homem, no caso, o pavor do homem branco. Lembra, essa obra é romântica, a exaltação do povo, né, do herói, o indígena. E naquela época, 1822, mais ou menos, quando houve o rompimento ali da colônia,
do Brasil, que passou a ser independente. E você sabe que quando veio para cá o europeu, tentou escravizar o indígena, né? Então aqui a gente tem basicamente questões acerca dessa situação. Eis na horrível caverna que habito, manitos, que prodígios que vi. Esta noite era a lua já morta, Anhangá me vedava sonhar. Um fantasma de imensa extensão, feia cobra se enrosca no chão. Triste asilo por ínvio sertão, Anhangá de prazer há de rir-se. Vem trazer-vos algemas pesadas, mesmo Piaga ainda escravo há de ser. Estou falando, né, de escravidão. Escravidão, o Brasil foi descoberto em 1500 e o indígena, né, foi quase escravizado, mas aí a mão de obra foi substituída pela do negro. E o Gonçalves Dias traz aqui para nós essa situação e o medo, né? Medo do homem branco é retratado aqui nesses versos. Fácil de perceber? Bom, gente, vamos ficando por aqui. Nós finalizamos a nossa sequência de aulas de revisão para o vestibular Paz-UEMA. E eu tenho certeza que se você estudar direitinho, responder, analisar as questões que foram trabalhadas aqui, você não tem outra que não seja gabaritar na sua prova. Nós nos encontraremos nas lives. Compliquei?